Sejam bem-vindos à série em que eu recomendo animes que eu assisto pra vocês. E hoje eu vou falar de Kenja no Mago, um anime Isekai que conta a história de Shin, que enquanto tava na Terra trabalhava normalmente, até que um dia ele foi atravessar a rua e o sinal tava vermelho e vrau, o moleque já era. Aí o anime corta pra ele reencarnando em um mundo de fantasia onde existe magia. E bom, ele foi encontrado dentro de uma carruagem que foi atacada por um demônio no meio da floresta, e foi o único que sobreviveu, só que ele era muito bebê, então ele não conseguia fazer nada. Nisso um velho que vivia por lá acaba salvando o menino. Esse velho não era nada mais nada menos que o feiticeiro mais poderoso do reino, que tinha se aposentado e decidiu viver isolado. Ele sempre quis ser avô, então acabou criando um menino que já mostrava ter ótimos talentos para magia. E esse garoto ele foi criado da forma diferente de toda criança possível, já que ele vivia isolado e o único contato com o mundo eram as pessoas que eram amigas do seu avô que ia visitar ele na floresta, que era basicamente o rei da nação, o ex-líder dos cavaleiros, o espadachim mais poderoso do reino e a maga mais poderosa do reino também, chamada Melin. Então basicamente ele foi treinado para ser tão forte fisicamente quanto mentalmente. E o avô dele só errou em uma coisa na criação dele, que ele esqueceu de ensinar o senso básico pro menino. Logo ele não fazia ideia de como era viver fora da floresta, e ele não fazia ideia de que a força dele era tão monstruosa. E é claro, né, ele não poderia revelar o segredo dele pra ninguém, porque basicamente a força dele era tão grande que aquilo poderia causar guerra. E é claro, né, depois disso ele precisa aprender a viver em sociedade, então ele, o avô e a avó se mudam pra capital do reino. Ele se matriculou na academia de magia. Na verdade ele nem precisa de aula nenhuma, né, ele só se matriculou pra aprender a viver em sociedade mesmo. E nesse meio tempo ele conhece várias pessoas, faz bastantes amizades e todo mundo fica meio chocado por ele ser neto dos feiticeiros mais poderosos do reino. Vale lembrar que tanto a avó quanto o avô dele são considerados heróis do reino e são muito famosos, então toda vez que eles andam pela rua, um monte de gente começa a seguir, como se fosse, sei lá, uma espécie de celebridade, só que no caso eles têm muita magia, muita força. A minha opinião, esse anime, diferente de alguns animes que mostram o protagonista overpower, ele tem uma boa proposta em mostrar um protagonista que precisa aprender a viver em sociedade. E não apenas isso, ele não é um protagonista overpower que sai aí, tipo, dando magia, arrebentando todo mundo, né, no caso. Ele precisa também ter ciência dos poderes dele e que o poder dele poderia causar uma guerra. E nisso o anime é nota 10, já que cada episódio que passa o prota vai aprendendo mais e mais sobre como interagir com as pessoas. Diferente da maioria dos animes que o protagonista overpower ninguém pode nem encostar nele, algumas cenas mostram que ele se machuca enfrentando inimigos poderosos, mostrando que sim, ele não é totalmente invencível. Pra quem gosta de romance, esse anime também tem um romance bem fechadinho, que deixa você com uma cara de satisfação quando termina. Eu sinceramente não entendi a nota dele numa anime list ser 6, né? Pra mim um 7/8 seria uma ótima nota, já que o anime tem um final que pelo menos se não tiver uma nova temporada, não deixa quem tá assistindo sem entender nada. Então sim, esse anime eu recomendo vocês assistirem, é um ótimo anime que no geral soa meio clichê, mas o protagonista não é tão retardado assim, porque na verdade é o contrário, ele é uma pessoa muito inteligente porque utiliza dos seus conhecimentos básicos da Terra pra lançar magia. Por exemplo, a chama azul que ninguém sabia que era, aquele mundo ele ainda tá numa era medieval, então as pessoas não sabem, por exemplo, compostos químicos simples como oxigênio. O protagonista imaginando uma faísca, né, em muito oxigênio, aquilo já é magia, porque a magia basicamente naquele mundo é por imaginação. O único limitador real é a imaginação das pessoas. Então não é exatamente que ele seja muito overpower, e sim ele tem um conhecimento de uma época mais avançada naquele mundo, o que faz ele ser muito mais forte que qualquer pessoa lá. Mas enfim, esse foi o resumo de Kenja no Mago. Pra quem quiser, o nome dele em inglês é Wise Man's Grandchild. Eu vou deixar os dois nomes na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal pra tá dando aquela força. Vídeo toda segunda, quarta e sexta. E é isso, galera. Até o próximo.